Naquela noite, o mar da Galileia não estava calmo. Os discípulos haviam partido sozinhos no barco, obedecendo à ordem de Jesus, enquanto ele permanecia em terra para orar. O vento era contrário. As ondas se levantavam e o barco avançava lentamente, lutando contra a força do mar. Horas se passaram e a escuridão só tornava tudo mais difícil. Para pescadores experientes, aquilo não era novidade, mas havia algo diferente naquela noite. Jesus não estava com eles. Por volta da quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, quando o cansaço já dominava o corpo e a esperança começava a falhar, algo inesperado surgiu no horizonte. Uma silhueta se movia sobre as águas. Não vinha em um barco, não nadava, caminhava. O medo tomou conta de todos. A primeira reação não foi fé, mas pavor. Alguns gritaram, outros ficaram paralisados. Na mente deles, só havia uma explicação possível: um fantasma. O sobrenatural, quando surge fora do nosso controle, costuma assustar mais do que confortar. Então a voz ecoou sobre o vento: coragem, sou eu. Não tenho medo. Era Jesus. A presença que antes parecia ameaça se revelou como salvação. A mesma água que causava terror agora sustentava aquele que eles conheciam. Mas mesmo assim, o impossível ainda estava diante deles: um homem andando sobre o mar. É nesse momento que Pedro se destaca, sempre impulsivo, sempre intenso, sempre o primeiro a falar. Ele não se contenta em apenas observar o milagre à distância. Pedro quer participar dele. Senhor, se és, tu mandem-me ir até aí sobre as águas. Esse pedido revela muito mais do que ousadia. Revela um coração dividido entre fé e dúvida. Pedro acredita o suficiente para pedir, mas precisa de uma confirmação. Ele não diz porque és tu, mas se és tu. Ainda assim, Jesus não o repreende. Ele simplesmente responde: vem. Uma única palavra, nenhuma explicação, nenhuma garantia de segurança, apenas um convite. Pedro sai do barco. Esse detalhe é crucial. Antes de andar sobre as águas, Pedro precisou abandonar o lugar que, apesar de instável, ainda era sua zona de conforto. O barco balançava, mas era familiar. A água, por outro lado, era o desconhecido absoluto. Fé, muitas vezes, começa exatamente nesse ponto, quando você deixa o que é minimamente seguro para confiar completamente em algo que não controla. E então acontece: Pedro anda sobre as águas. Por alguns instantes, o impossível se torna realidade. O peso do seu corpo não o afunda. O mar o sustenta. Enquanto seus olhos estão em Jesus, tudo funciona. A lógica deixa de ser física e passa a ser espiritual. Não é o mar que sustenta Pedro, é a confiança. Mas o vento não parou. As ondas continuaram. A tempestade não cessou só porque um milagre estava acontecendo. E esse é um ponto que muitas vezes é ignorado. Deus não remove imediatamente o caos ao nosso redor. Às vezes, Ele nos chama a caminhar no meio dele. Pedro começa a reparar na força do vento. Sente o frio da água, ouve o barulho das ondas, percebe o risco. Aos poucos, o foco muda. Ele tira os olhos de Jesus e passa a olhar para o problema. E então, ele começa a afundar. A queda de Pedro não foi instantânea. O texto diz que começou a afundar. Isso mostra que a fé não desaparece de uma vez. Ela se dissolve aos poucos, à medida que o medo ocupa espaço. Primeiro vem a distração, depois a dúvida e só então o desespero. Senhor, salva-me. Pedro grita. Essa é uma das orações mais curtas e mais sinceras da Bíblia. Não há discurso, não há explicação, não há justificativa.
apenas um pedido desesperado por socorro. E Jesus responde imediatamente. Ele estende a mão e segura Pedro antes que ele desapareça sob as águas. O resgate acontece antes do julgamento. Só depois de salvá-lo, Jesus diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa pergunta não é uma condenação, mas uma reflexão. Jesus não diz homem sem fé. Ele reconhece que havia fé ali. Afinal, ninguém anda sobre as águas sem fé alguma. O problema não foi a ausência de fé, mas a sua instabilidade. Pedro experimentou algo que nenhum outro discípulo viveu naquela noite. Os outros ficaram no barco, assistindo. Pedro caiu, mas também andou. Ele afundou, mas também foi sustentado. Ele falhou, mas falhou tentando. Quando Jesus e Pedro entram no barco, o vento se acalma. Só depois da experiência, só depois do risco, só depois da queda, vem a calmaria. E então os discípulos fazem algo que ainda não haviam feito daquela forma. Eles se prostram e dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O milagre não foi apenas Pedro andando sobre as águas. O verdadeiro milagre foi a revelação de quem Jesus é. Essa história não é apenas sobre coragem, nem apenas sobre medo. É sobre o conflito constante entre fé e circunstância, sobre como é possível confiar profundamente em um momento e, no seguinte, se deixar dominar pela insegurança. É sobre como Jesus não exige perfeição para chamar alguém para perto, apenas disposição. Pedro representa todos aqueles que ousam sair do barco, pessoas que tentam, que arriscam, que acreditam menos, mas que também falham. E a beleza dessa narrativa está no fato de que a falha não é o fim. A queda não cancela o chamado. O afundar não impede o resgate. Jesus não deixa Pedro na água como punição. Ele não diz: tente de novo quando tiver mais fé. Ele o segura, o traz de volta e continua a caminhada com ele. Andar sobre as águas não é sobre nunca duvidar. É sobre saber para onde gritar quando a dúvida vem. É sobre manter os olhos em Jesus, mesmo quando o vento grita mais alto. E, acima de tudo, é sobre entender que a mão que chama para fora do barco é a mesma que segura quando começamos a afundar. A história de Pedro nos lembra que fé não é ausência de medo, mas decisão de confiar apesar dele. Que cair faz parte do processo e que, no meio da tempestade, Jesus continua caminhando em nossa direção.